que na linguagem C, nós vamos usar um comando de saída de dados que vai fazer a saída de dados no monitor, porque o nosso objetivo é treinar a lógica de programação e não especificamente a linguagem. A linguagem é o suporte para a gente fazer o teste da nossa lógica. Este comando, ele recebe como parâmetro apenas uma string e depois as variáveis que eu desejo mostrar na tela. Então, o que é esse tal de parâmetro que está escrito aqui? Vou voltar um pouquinho para o slide anterior. O parâmetro é tudo aquilo que a gente coloca dentro desse parênteses. Então, aqui, nesse exemplo aqui, eu estou dizendo o seguinte, que eu tenho como parâmetro uma string, uma variável, uma string e uma variável, né? Então, essas informações, esse conteúdo que nós colocamos dentro de parênteses de uma instrução do algoritmo ou da linguagem C é chamado de parâmetro, tá? Este parâmetro aqui é uma string, este parâmetro é uma variável do tipo string, este parâmetro aqui é uma string e este parâmetro aqui é um número inteiro. Então, o parâmetro é essa informação que nós colocamos aqui dentro dos parênteses de uma instrução ou de um comando da linguagem. Portanto, na linguagem C, o comando que nós vamos usar, ele recebe como parâmetro apenas uma string. E toda a configuração da saída de dados eu devo fazer dentro dessa string. Para isso, eu vou usar esses marcadores para informar ao computador que dentro dessa string, na posição onde aparecem esses marcadores, deve ser inserido, ou seja, deve ser concatenado, né, uma variável ou conteúdo armazenado em uma variável para que a gente possa, né, depois, na hora de exibir o resultado, aparecer lá a combinação daquela mensagem que eu fiz, juntamente com o valor de uma variável na tela, né? Como é que nós fazemos isso? Veja bem, o comando que substituirá e que fará uma referência do algoritmo para a linguagem C, do escreva no algoritmo, será o printf na linguagem C. Este comando, ele só aceita inicialmente uma string e depois eu devo separar essa string por vírgula e listar na sequência as variáveis que eu quero inserir nele. Então, por exemplo, o primeiro escreva do meu exemplo lá na linguagem algorítmica era para mostrar o valor armazenado numa variável. Se eu quero fazer aquilo, eu devo seguir essa sintaxe. Coloco o printf, abro parênteses, abro aspas, coloco o %d. Observe que eu não coloquei espaço em branco entre o % e o d. Não pode, tá bom? Fecho aspas, vírgula, e aí eu coloco o nome da variável. O que o computador vai fazer? Ele vai buscar na memória o valor que está armazenado nesta variável, vai trazer para cá, vai inserir esse valor aqui, onde está o %d, preparar essa string aqui e mostrar na tela esse resultado, tá? É isso que ele vai fazer. Vamos lá. Neste segundo comando, né, como eu coloquei apenas uma string, ó, abri ela aqui, né, fechei ela aqui. Então, como eu coloquei apenas uma string, o que o computador vai entender? Ele tem que pegar essa string e mostrar na tela. Simples assim, né? Neste terceiro comando, eu coloquei uma string, olha, ela começa aqui nesta aspas, fecho ela nesta aspas aqui, tá? Só que dentro dessa string, né, eu coloquei alguns marcadores. Ó, eu coloquei um %s aqui e um %d aqui, né? O que eu estou querendo dizer? Eu estou querendo dizer que aqui, nesta posição, vai ser inserido nesta frase uma string. E que essa string está armazenada nesta variável nome. Tá? Ok? E o que eu estou querendo dizer? Que aqui nesse %d está armazenado uma outra string. E que essa string é o número inteiro. E que esse número inteiro está armazenado aqui, ó, na variável ano de nascimento. E aí ele vai trazer e colocar o valor aqui. E depois, né, quando eu executar, o meu computador vai concatenar essas variáveis, o valor delas, com estas frases e mostrar na tela para a gente que a gente possa, né, ter o conteúdo
desta string na tela. O comando printf, para ser usado, é necessário inserir a biblioteca stdio.h. Né? Então, resumindo, foi isso que nós vimos na aula anterior. Ok? Meninos, tudo bem? Podem abrir o microfone aí e falar e perguntar o que vocês quiserem para eu começar a aula de hoje. Alguém quer fazer alguma pergunta? Não? Tá. Eu vi que alguém perguntou aqui no chat, né, se a videoaula já estava disponível. Vou disponibilizar tudo amanhã, tá? Ok? Mais alguma coisa? Bom, vamos lá. Vou voltar então para a aula para a gente continuar. E eu vou agora, né, partir para os exercícios.